Bom dia, meu nome é Wagner e eu vou mostrar para vocês como calcular o índice de diversidade de Shannon. Tá? Antes de calcular o índice de diversidade de Shannon, eu quero mostrar para vocês como interpretá-lo. Tá bem? Essa interpretação é bem complicada, não é todo mundo que faz, são raros os trabalhos que trazem isso. Geralmente o pessoal joga o valor do índice de diversidade e não explica ele adequadamente. Tá? Então fica um valor meio vago, meio confuso. Primeira coisa, quando você calcula o índice de diversidade de Shannon, que eu vou mostrar aqui para vocês como fazer um passo a passo rapidão, quando você chega no índice de diversidade de Shannon, na verdade você calculou o logaritmo do número e chegou nesse valor de índice de diversidade de Shannon. Tá? Eu vou mostrar como fazer esse logo mais à frente. A gente costuma usar o logaritmo na base E. O que é a base E? A base E é um valor, assim como o π tem um valor fixo, 3, 14, 16 e assim por diante. A base E, que é a base de Euler, tem um valor fixo também, ele é considerado como um número natural, 2,718 e vai, ele tem várias casas decimais. Tá? Wagner, por que você está falando isso? Nesse exemplo que eu estou passando para vocês, o índice de diversidade de Shannon deu 2,4, 2,42 e assim por diante. Já eu vou mostrar para vocês como fazer os cálculos. Tá? Ou seja, é um valor logarítmico, é um log na base E de um determinado número, que esse número eu ainda vou descobrir, e ele deu igual a 2,42. O que isso significa? Que o índice de diversidade de Shannon, se eu trocar ele por 2,42, né, vou aumentar uma casinha decimal só para vocês verem que ele está aqui em cima, eu vou tentar eliminar esse log E. Por que eliminar esse log E? As pessoas não conseguem entender valor logarítmico. É muito difícil entender valores logarítmicos. A gente consegue entender valores inteiros, valores reais, que a gente olha e sabe que aquele valor é aquilo ali. Tá bom? Imagina você entender 12 bananas, 12 laranjas. Isso é uma coisa. E o log 2 de 12 bananas? 12 bananas. É difícil, é complicado. O nosso cérebro não acompanha o raciocínio. Tá? Você tem que ser um matemático muito bom e convenhamos, eu não sou e muito dificilmente aí as pessoas comuns são. Eu acho muito difícil entender isso. Então o que a gente faz? A gente isola, a gente elimina esse logaritmo. Tá? Como que a gente elimina? Toda vez que eu tenho um log em uma determinada base, e nesse caso a base é E, se eu jogar a base para o outro lado como exponencial, ou seja, elevando ao exponencial, eu isolo o número que eu quero. Como assim, Wagner? Olha aqui nesse exemplo, deu 11. O que eu fiz? Eu peguei o Ezinho, que no Excel ele é chamado de ESP, tá bom? E eu elevei ao valor do índice de diversidade de Shannon. Então, basicamente, a gente tinha um valor em logarítmico, tá? Ok? E agora eu estou tirando esse logaritmo desse valor. Então, eu estou isolando esse logaritmo e ele vai sumir da minha fórmula. Então, o índice de diversidade de Shannon ele vai sumir e vai aparecer um novo numeral, que é um número inteiro. Tá bom? E nesse caso, deu 11 esse numeral. O que isso significa? Tá? Significa que se todas as espécies tivessem o mesmo número de indivíduos, a gente encontraria nessa comunidade 11 espécies. Tá? Isso é bem legal. Então, quer dizer, se todas as espécies tivessem o mesmo número de indivíduos, nessa comunidade desse exemplo aqui, a gente teria 11 espécies. E no nosso exemplo aqui, a gente tinha 13. Por que a gente tem 13 espécies? E, baseado nesse índice de diversidade, a gente teria, na verdade, 11 espécies. Porque a gente tem espécies que são raras. Tá? Espécies raras elas podem sumir do ambiente de uma maneira mais fácil. Ou seja, quando todas as espécies têm o mesmo número de indivíduos, algumas espécies raras provavelmente sairiam dali. Esse é o índice de diversidade. É assim que você entende ele. Tá? Esse valor que a gente calcula aqui, ele é um valor que a gente pode comparar diferentes comunidades, principalmente se a área amostral for a mesma, né? Se o critério de inclusão dos indivíduos forem os mesmos, mas, contudo, todavia, no entanto, é um valor logarítmico. E esse valor logarítmico é difícil de entender. Okay? Então, por isso que eu comecei com a interpretação do índice de diversidade de Shannon. Bem, eu calculei o índice, né? Mas agora eu vou mostrar para vocês como fazer os cálculos. É bem mais simples do que vocês podem imaginar. O que vocês precisam é simplesmente ter uma tabela com o nome das espécies e o número de indivíduos de cada espécie.
Mesmo se você não soubesse o nome, mas soubesse quantos indivíduos tem de cada espécie, você poderia calcular. Eu vou simplesmente colocar aqui, ó, 3 valorzinhos, tá vendo? PI, não se desesperem, PI nada mais é do que a abundância relativa. A abundância relativa de um número, né, de um valor, é o valor daquele número dividido pelo número total de indivíduos de uma área, vezes 100. Tá? Nesse caso, a gente nem precisa calcular esse vezes 100. Eu vou simplesmente travar os valores totais aqui, tá? Porque é a fórmula que você vai calcular para todas as espécies. O que é o LN de PI? Calma que já eu vou para a fórmula. Vamos fazer primeiro no meu passo a passo, depois a gente vai para a fórmula. LN de PI, LN é um logaritmo na base E, tá? Nessa basezinha aí que eu estava explicando para vocês. Por que é feito na base E? Se um autor encontra um índice de diversidade de Shannon na base 2, e outro na base 10, e outro na base 20, sei lá, você não pode comparar os 3 trabalhos. Tá? Mas se todos utilizam a mesma base, e essa base natural que eu estou falando para vocês aqui, que é a base 2, aí sim, nesse caso, você pode comparar os trabalhos. Tá? Obviamente, o correto é ter o mesmo critério de inclusão, a mesma área amostral, tá? Mas isso fica para outros vídeos aí, vídeos mais teóricos. Nesse caso aqui, igual LN de um número, e esse número está aqui, calculei o logaritmo neperiano. Sai negativo mesmo, não precisa se preocupar, já eu chego nessa questão. E por fim, o que você vai fazer? Vai pegar esse valor do PI, que é a sua abundância relativa, vai multiplicar pelo logaritmo desse PI, está feito aqui a conta. Wagner, por que você está explicando o índice de diversidade de Shannon? Pessoal, essa é a fórmula do índice de diversidade de Shannon. Tá vendo? Fórmulas matemáticas, elas assustam muito, mas quando você destrincha elas, é fácil você calcular. O que eu fiz foi PI primeiro, depois LN de PI, depois multipliquei PI, LN de PI. Nossa, mas esse somatório aqui, gente, o somatório vem no final. Agora que eu já calculei a palma inferior, eu venho aqui no finalzinho, ó, esse é o PI, LN de PI, correto? Eu venho aqui e calculo a soma desses valores. É o somatório desses valores. Esse valor calculado aqui nada mais é do que o meu H'. H' é a abreviatura de índice de diversidade de Shannon. Ele sai negativo, mas não importa para a gente, porque ele é dado em módulo. Tá? Então, se você quiser ver no seu trabalho, por exemplo, você não vai colocar índice de diversidade de Shannon é menos 2,42. Não, você vai colocar que ele é 2,42. Módulo, né? Aquela formulinha matemática, se essa é a maneira correta de dizer. E o índice ele é sempre dado positivamente, tá? Você não precisa se preocupar. O que é o índice de diversidade de Shannon? Ele é um índice de bagunça, tá? Ele veio da computação, ele veio da matemática. Como assim bagunça? Imagina uma comunidade, quanto mais bagunçada ela é de espécies, maior é a diversidade de espécies. É assim que você interpreta ele. Quanto menor é o índice de diversidade de Shannon, menor é a bagunça, ou seja, menor é a diversidade de espécies. Mas só falar isso pode não ser o suficiente. Aí a gente vem para essa questão que eu expliquei no início do vídeo. Tá bom? Quem for trabalhar principalmente no meio científico tem que ficar ligado. Tem que explicar isso direito. Não é simplesmente chutar um valor, vomitar um valor de índice de diversidade de Shannon que já está bom. Não está bom. Não está bom não. Você tem que interpretar ele da maneira correta. Ah, Wagner, mas nesse vídeo por que você não já calcula a equitabilidade Pelot? Vamos calcular a equitabilidade Pelot. Olha só. Equitabilidade Pelot tem a ver com uniformidade, ou seja, quanto mais espécies tem número de indivíduos parecidos, a equitabilidade Pelot sobe. Por exemplo, suponhamos que temos 10 espécies, nesse caso aqui temos 13, e todas elas têm o mesmo número de indivíduos. Então a gente teria a equitabilidade máxima, que seria igual a 1. Mas como a gente tem algumas espécies que são dominantes, tem mais indivíduos, e outras que têm menos indivíduos, a equitabilidade vai diminuindo. Tá? Então, quanto mais você tem algumas poucas espécies dominando a área, literalmente com mais indivíduos, menor vai ser o valor da equitabilidade. Tá? A equitabilidade é interessante, que é um valor que varia de 0 até 1. Tá? E como varia de 0 a 1, é um valor fácil de ser interpretado. Como que a gente calcula isso? Através dessa fórmula aqui. Tá? O que é o H'? H' é o índice de diversidade de Shannon. Nossa, Wagner, esse Hmax? Gente, Hmax para a gente nada mais é do que, olha lá, o logaritmo neperiano de quantas espécies você tem. Nesse caso, tem quantas espécies? 13 espécies. Simples assim.
Tá? Agora é fazer conta. Né? Então, o J, que é o logaritmo, que é a equitabilidade, ela vai ser igual a índice de diversidade de Shannon dividido pelo H+. Simples assim. Bom, então a gente tem aqui que a equitabilidade foi de 0,9. Tá? Ou seja, uma equitabilidade alta, apesar de você ter uma diversidade baixa. Tá bom? Quanto maior a riqueza, maior a diversidade. Quanto maior a equitabilidade, maior a diversidade. Mas em algumas comunidades você pode ter uma diversidade baixa, uma equitabilidade alta, ou uma diversidade alta e uma equitabilidade nem tão alta assim. Bom, imagine uma comunidade com 100 espécies, mas uma só tem 1000 indivíduos e todas as outras têm 1 indivíduo. A equitabilidade vai ser baixa. Tá? Então são dois valores aí bem interessantes para você utilizar. Explique-os da maneira correta. Faça eles da maneira adequada. Vocês viram que eu não usei nenhum programa estatístico. Eu calculei com vocês aqui rapidamente. Eu fiz algumas inferências sobre como interpretar o índice de diversidade de Shannon. Façam isso. Interpretem ele da maneira correta. Explique da maneira adequada. Tá? Não é porque todo mundo, ou grande parte das pessoas, não explica corretamente que você não pode pegar e fazer da maneira melhor possível. Tá? Até para um leitor mais leigo, quando você explica direito, ele entende melhor o que é esse índice e a importância dele. Tá bom? A gente fica por aqui. Eu estou fechando parte dos meus vídeos, então a partir do próximo módulo eu vou entrar em alguns detalhes mais aprofundados da fisiologia que nem todas as pessoas acabam fazendo, mas que elas são importantes para consultorias, são importantes para inventários e a gente deve seguir um protocolozinho. Ok? Um abraço, tudo de bom.